A intercessão é algo que não é para todo mundo. Olha para mim, a intercessão é para filhos, diga filhos. Eu pergunto para uma pessoa assim: quem é Deus para você? Sabe o que eu mais ouço, pastor Valmir? Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Deus é o Deus forte, o El Gibá. Deus é a minha vitória, a minha bandeira, o Jeová Nissi. Deus é o Deus da minha provisão, o Jeová Jirê. Deus é maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eu nunca ouço uma pessoa que tem uma relação ruim com seu pai, ou que não teve pai, ou porque é órfão, ou porque nunca conheceu o pai e foi bastardo. Eu nunca ouço uma pessoa dizer assim: Deus é meu pai. É impressionante. E se Deus não é o seu pai, você não vai orar nunca. Já viu gente que tem dificuldade de orar, de ler a Bíblia, de entrar no Santo dos Santos? Tem uma canção que nós cantamos na nossa igreja, que diz que quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Vocês conhecem essa canção? É gente que não tem cheiro de incenso. É gente que não consegue entrar na presença de Deus. Deus para ele está contando história para o anjinho, e está ouvindo o anjinho tocar harpa. Está longe, ele não está perto. Homens que não têm Deus por pai, quem não foi adotado pelo Senhor, porque sois filhos. Gálatas capítulo 4. Ele lhes enviou o Espírito do seu Filho, para que você consiga dizer Abba Pai. Abba Pai é papai. Então presta atenção aqui. Há muita mentira no meio gospel, no meio evangélico a respeito de intercessão. O pessoal diz assim: ó, cuidado, você vai trabalhar com libertação, com intercessão, cuidado com a retaliação. Gente, olha para mim. Me dê um argumento bíblico sobre retaliação. Um argumento. Onde está escrito isso? A Bíblia diz justamente o contrário. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpente e escorpião, e todos, diga todos os planos do mal, e nenhum dano vos fará. Você quer aprender sobre libertação e batalha espiritual? Aliás, vamos separar a libertação da batalha espiritual. Você quer aprender sobre batalha espiritual? Leia o livro de Josué. Você quer aprender sobre libertação? Leia o livro do Êxodo. O livro de Josué é um manual de batalha espiritual. Agora me conta aqui, Josué, ele sai do campo de batalha sem um arranhão. Que conversa é essa de retaliação? Mas nós apelamos para as mentiras espíritas que entram dentro do meio da igreja. É gente que vê o invisível, mas não consegue ver o visível. Eu estou vendo, Deus me disse, Deus me falou. Ele vê o invisível, mas não consegue enxergar um palmo na frente dele. Ele vê o invisível, mas não consegue ver a vida dele destruída. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu comecei com o pastor Valmir. Eu desisti de ser evangélico, agora eu sou bíblico. Porque o que tem de mentira entrando dentro da igreja, e eu não estou falando de uma denominação ou outra, é em todas as denominações. Gente com perguntas infantis, gente levado por ventos de doutrina. Então olhe para mim aqui, querido, olhe para mim. Você vai trabalhar com libertação? Você vai lidar com o pai da mentira. Você está entendendo o que eu estou falando? E para lidar com a mentira, não adianta você ser forte, inteligente, esperto. Você tem que conhecer a verdade. Diz assim: eu tenho que conhecer a verdade. Hoje eu vou tratar de fundamentos da intercessão. E amanhã, aí eu vou para João. Hoje eu vou falar de Tiago. E amanhã a gente vai para João 17. Hoje eu vou falar um pouquinho só sobre fundamentos. E amanhã nós vamos falar de prática. Tá bem, gente? Intercessão a gente não aprende sentado na cadeira anotando. A gente aprende fundamento, depois nós vamos ter que praticar. Faz assim para mim. Mostra o teu muque. Deixa eu ver. Fala assim: eu preciso de muque espiritual. Musculatura espiritual. E você vai ganhar musculatura espiritual andando espiritualmente. Amém, queridos? Juana, você me ajuda? Vai passando.
Pode passar, pode passar. Esses são cursos que nós oferecemos. Aliás, volta um pouquinho. De 18 a 20 de maio, a letra não ficou boa. Eu vou fazer um treinamento avançado de libertação em Curitiba, pode passar. Esse é um curso que a gente estabeleceu esse ano. Sangue nos umbrais está sendo uma bênção. Uma bênção, 15 horas de treinamento. Nós temos algumas datas que vamos fazer em algumas igrejas ano que vem. Eu, em princípio, não vou fazer em Curitiba. Eu fiz 2 esse ano. Pode passar. Eu tenho esse material aí. Pode passar, vamos deixar a oração de guerra para amanhã. Pode passar. E rogo-vos, irmãos, se você puder corrigir para mim, corrige, tá? A oração como arma de guerra. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas... Diga, combatais comigo. Combatais comigo. Oração é combate, é guerra. É por isso que tem muita gente que começa a orar, ora, e quando vê, parece que orou 1 hora, mas orou, não passou nem dos 10 minutos. Se você não tem o que conversar com Deus, você vai achar a oração, o negócio mais chato é a oração do dá-me dá, do eu preciso, me socorre. A oração é muito mais do que isso. Oração é um instrumento de combate. A oração é um instrumento de guerra. O que o pastor, ele leu aqui, de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, isso é uma verdade? É. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, revesti-vos de todo o poder de Deus, para poder resistir ao diabo, é isso que a Bíblia diz. Fala sobre capacete da salvação, das botas da prontidão do evangelho da paz. Olha, cingir os vossos lombos. Sabe o que é você cingir? É você se embrulhar. Se embrulhe na verdade. Gente que anda na mentira, esse cai em campo de batalha. Coloca o cinturão da justiça. Tomai sobre vós, sobre tudo, o escudo da fé. Você vai apagar as setas inflamadas do diabo. Tomai a espada do Espírito. Gente, do que ele está falando? Olha para mim. Todos esses são o que, gente? São instrumentos de defesa. Todos eles. Obrigado. Muito obrigado. Capacete, gente. O que ele está dizendo? Que o inimigo vai atacar o quê? O que, gente? Sua mente. Por que ele fala para você, olha... Toma as botas da prontidão do evangelho da paz. A prontidão, um soldado de prontidão é um soldado pronto para reagir. É um soldado pronto para combater. Quando a Bíblia fala para a gente vencer as trevas, presta atenção nisso. Não há assim um conflito entre Deus e o diabo, como se Deus estivesse do lado do ringue e o diabo do outro. Isso é bobagem, gente. Isso é ridículo, isso é tolice. Deus é criador, o diabo é criatura. Como é que você vai comparar forças? A Bíblia diz que ele o destruirá assim, ó, com o sopro da sua boca. Vai ser no resplendor da sua glória. Então o combate que existe é um combate entre a verdade e a mentira. E o inimigo usa sempre 2 armas. O qual, gente? A mentira, porque ele é o pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Ele usa o medo. Ele faz você ter medo. Tem gente que não trabalha em intercessão porque tem medo. E tem medo de retaliação. Querido, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre armadura, cobertura e patente espiritual. Porque a Bíblia fala sobre isso. Quando nós falamos sobre guerra, a primeira coisa que você tem que entender é que esse quadro de Lucas 11 também está em Mateus 12. São 2 textos que falam a mesma coisa. Diz que quando o valente guarda, um valente, gente, é um soldado armado. Diga, soldado armado. Você lembra quando João chega em Gádara, território da Jordânia? Ele encontra um endemoniado gadareno. Ele pergunta, qual o teu nome? O que ele responde, gente? Meu nome é? O que é uma legião? É o quê? Vários o quê? Vários o quê? Não, uma legião romana, gente, o que é? Vários soldados, valentes, armados até o dente. É disso que ele está falando.
É uma tropa de guerra que não vai desistir. O homem, ele trabalha sozinho, o diabo não. Ele está sempre trabalhando em conjunto. É muito difícil eu chegar numa pessoa que manifesta um demônio. É muito difícil, só ter um, gente. Eu nunca vi isso. Manifestou Exu, sempre vai ter uma pombagira. Isso eu já aprendi. Manifestou pombagira, eu posso falar: Exu, vai sair daí em nome de Jesus. Sai! Ele não quer sair. Ele guarda armado, ele é ciumento. Ele está na porta da casa dele. Tem uma turma hoje falando de demônios territoriais. Quem já ouviu falar nisso, gente? Quem já ouviu falar assim: pastor, tem demônio? Onde está escrito isso na Bíblia? Ah, não, porque os demônios falaram: não nos mande para fora dessa província, como se ele fosse dono daquele pedaço de terra. Ou Daniel 10, o príncipe da Pérsia não deixou o anjo chegar. Olha para mim, a Bíblia não fala disso. Um espírito imundo sem intercessor. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, diga, sai do homem, ele precisa de um corpo para manifestar. Ele anda por lugares áridos, ele fica dos lugares áridos, gente. Ele busca hospedagem, ele busca repouso, ele encontra repouso em lugares, gente. Encontra, gente. Ele fala: voltarei para minha antiga casa. Encontra o quê? De 3 maneiras: limpa, vazia, adornada. Já foi limpa, Jesus não entrou lá, está pronto para receber alguém. Ele suja de novo, ele leva consigo 7 piores. Olha o que eu vou falar para você. O espírito imundo habita no lixo, na sujeira, na iniquidade, na rebelião, no adultério, na prostituição. O espírito imundo, ele fica na amargura, na culpa, no ódio, no desejo de vingança. O espírito imundo fica na feitiçaria, na tentativa de manipulação espiritual através da bruxaria, através da idolatria. Você está entendendo isso? Quando Deus fala: maldita é a terra, é por tua causa, Adão. Então joga fora a ideia de que o lugar é fantasma, a casa é mal assombrada. Olhe para mim, a questão ali é pecado das pessoas. Se não tem pecado, não tem demônio. Para você ter rato, barata, larva, mosca, você precisa de podridão. Diga, podridão. O espírito imundo, ele é atraído por aquilo que é podre. É mosca. É por isso que ele é chamado de Belzebu. O príncipe dos demônios é chamado de Belzebu. Belzebu é isso, é o Senhor, é o Deus das moscas. Ele habita onde está podre, na ferida. Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós lidamos com libertação, quando nós lidamos com intercessão, vocês são líderes de pequenos grupos, aqui eu não sei como é que eu vou denominar vocês, líderes da intercessão, enfim, raciocine com isso. Eu preciso andar na verdade, diga na verdade. Cingir os lombos com a verdade é estar embrulhado. Cingir, eu vou embrulhar aqui o pastor Cleito, a pastora Deus, eu vou embrulhar eles na verdade, isso é cingir. Eu tenho que estar pronto, porque o inimigo vai querer atacar o quê? As minhas, diga mentiras. Diga mentiras. Nós nos escondemos atrás de mentiras porque temos medo e vergonha. Medo e vergonha. E disso tudo a intercessão vai tratar. O valente, ele guarda, armado, diga armado. Ele está armado até os dentes. Em segurança está tudo quanto tem, ele mantém seguro. É um cofre, ele tem uma chave. Olhe para mim. O problema não é a cachaça. Olha o que eu vou dizer para você. O problema não é o crack, não é o cigarro, não é o temperamento rebelde. O problema não é a amante, o problema não é o traficante. O problema está no interior. É o vínculo espiritual. Eu quebrei a cara, gente, eu estou trabalhando com isso há 15 anos. Sou pastor numa igreja batista há 15 anos. E eu quebrei a cara abanando mosca a vida inteira. Não adianta abanar mosca. Sai em nome de Jesus. Não funciona. Você tem que tirar o podre, é aquilo que tem vínculo. É uma ligação. E disso você precisa ter algo chamado discernimento. E não é difícil não. Eu não estou falando do dom de discernimento espiritual não. Eu estou falando de uma capacidade que você recebe de aprender, de olhar para a vida. Muitas vezes eu converso com a pessoa 10, 15 minutos, eu estou aqui só
ligando os pontos, é um quebra-cabeça, para descobrir aonde que aquilo entrou na vida dela. Você vai tratar da sexualidade da pessoa que é pervertida. Vou dar um exemplo. Você tem que ir no primeiro contato sexual dela. Não é a primeira vez que ele transou, é a primeira vez que ele teve um contato sexual. Normalmente houve um abuso na infância. Normalmente houve uma molestação na infância. Normalmente houve uma agressão. E aí ele fica tratando, não, minha primeira transa foi com minha namorada lá quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 17 anos. Não foi isso. Você tem que lidar com a primeira causa. Você tem que voltar. Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Não, desde a infância. Pode reparar que os espíritos imundos mais resistentes são os espíritos de enfermidade. Quem já notou isso? João capítulo 5, havia um aleijado no tanque de Betesda. Quantos anos ele estava lá? Quantos anos, gente? 38 anos que ele estava lá. Ele não tinha 38 anos, ele estava lá 38 anos. Há uma mulher com fluxo de sangue há quanto tempo, gente? 12 anos. Capítulo 13 de Lucas diz que havia uma mulher encurvada há 18 anos, a qual Satanás mantinha ela presa. E você olha assim, não é um problema natural, pastor. Ela precisa do ortopedista, tem bico de papagaio, tem uma corcunda. Jesus diz, mulher, estás livre dessa enfermidade. O texto bíblico diz, havia uma mulher encurvada com um espírito de, diga, enfermidade. Repara que Naamã tinha uma lepra, não tinha? Ah, pastor, era uma lepra, era comum naquele tempo. Ei, aquilo era espiritual. Tanto era espiritual que quando Geazi corre atrás dele, para pedir as peças de prata e as vestes festivais, que ele volta para Eliseu, Eliseu falou assim, era tempo de você pedir dinheiro, era tempo de você ser ganancioso, nós estamos em guerra com esse país, a partir de agora a lepra de Naamã vai colar em ti, pior do que isso, na tua descendência, uma família que é atingida por isso. Então, quando a gente faz investigação e você vai orar por alguém, olhe para mim, que você vai receber gente doente na sua família, na sua célula, no seu pequeno grupo. Desculpe se eu usar um termo diferente aqui, que na minha igreja nós chamamos de célula. Vocês vão entender. Eu já fui igreja que chama de núcleo. Bom, então, por aí vai. Você está entendendo que eu estou falando do pequeno grupo, ou do pequeno grupo multiplicador. Que tipo de gente que você vai receber na sua célula? A ovelha é gente boa? Olha para mim, querido, que tipo de gente que acorda hoje e levanta, que tem os filhos bem, que tem um casamento seguro, que tem uma finança boa, está cheio de dinheiro no banco e no bolso. Ah, acordei e vou virar crente. Isso acontece, gente? São pessoas profundamente feridas, traumatizadas e machucadas. Essas pessoas, elas vão permanecer ou sair do cativeiro, dependendo da maneira como a gente vai atuar como intercessor delas, amém? O valente, ele guarda armado, estão em segurança todos os seus bens, mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua, diga, armadura. Eu vou dizer para você, o que é isso? Colossenses 2, preste atenção nessa figura aqui. Você está vendo aqui que são dois homens, está vendo? Nus, com a cabeça baixa, debaixo de um jugo, está vendo aqui, ó? E despojar é retirar toda forma de reação. Quando você vence o exército inimigo, eu falo isso porque eu sou coronel, eu aprendi isso. Você é proibido de travar qualquer tipo de amizade com o inimigo. Artigo 5º do regulamento do carro de combate. Se você tomar, você não pode fazer em paz. Vocês sabiam disso? Eu não sou autorizado a fazer paz. Se o sujeito se render, eu pergunto ao meu comandante, aí comandante, está se rendendo. Não, captura todo mundo, acaba com todo mundo. Eu não posso fazer paz. Tem muita gente dentro da igreja que faz paz com o inimigo. Tem gente que ama o diabo, aprenda isso. Ele ama o diabo. É síndrome de Estocolmo. Sabe aquele povo? O sequestrador vai lá, amarra a bomba na moça, ameaça explodir, mantém no cativeiro, termina o cativeiro, a moça casa com o inimigo, casa com um bandido. Tem gente que gosta do pecado.
E se a pessoa, você abre a porta para ele sair, e a pessoa gosta do cativeiro, olhe para mim, não adianta você trabalhar com ela. Ela não quer ser livre, ela gosta de viver presa. Quantos estão entendendo aqui? Ele está dizendo que ele despojou, Jesus, ele arrancou toda forma de reação de Satanás. Ele não tem como resistir. Eu tenho caminhado, essa semana eu fui para Porto Nacional. No final do culto manifestou uma legião numa mulher. Gente, até soco deu na Fabíola. E não vou sair, e gritou, e xingou, esperneou. Em nome de Jesus, sai! Ó, se mandou. A Bíblia diz que Jesus, todos se admiravam, porque dava ordem, diga dava ordem, diga dava ordem, e os espíritos imundos obedeciam. Essa autoridade Jesus não levou para si, Ele deu para você, Ele deu para mim. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, por isso eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todos os planos do inimigo, e nenhum dano vos fará. Ele deu para você. Abre a mão aí. Eis que vos dou a chave do reino dos céus. O que ligares na terra vai afetar o céu. O que ligares na terra vai ser ligado no céu. Toma. E o que você concordar na terra vai ser concordado no céu. O inimigo, ele tem que obedecer. Mas pastor, tem inimigo que é resistente? Tem, pastor. Tem. Eu já peguei casos, gente, eu já peguei um caso que eu cheguei na casa do casal às 10h30 da noite, saí às 4h30 da manhã. Por que o espírito imundo não saía, pastor? O pai pergunta para o Senhor, por que não podemos expulsar o demônio dele? Por causa da pequenez da sua fé. Mas essa casta só sai com, diga, jejum e... Vamos falar sobre jejum amanhã. Vamos ficar só na oração da intercessão hoje. Existem castas resistentes, pastor? Existe. A casta de enfermidade é isso aí. São 13 longos, são 18 longos anos. Deus, Ele dá. Depois de ler em casa, Êxodo capítulo 7, verso 1. Anota e lê em casa. Êxodo 7, verso 1 e 2. Sabe o que Deus fala para Moisés, gente? Eis que vos dou a minha autoridade, e tu serás como um, diga Deus. Deus, diga Deus. Tu serás como um Deus para Faraó. Isso, Êxodo capítulo 7, verso 1 e verso 2. A minha autoridade eu te dou, você vai ser como um Deus. Moisés chegava lá, Arão, bota a vara na água, a água virava sangue. E ele pegava o pó da terra, e pegava a cinza, e virava mosca, e virava pulga. Preste atenção nisso. Ele falava assim, assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. O que o endemoniado do faraó fazia? Não deixo. Não vai sair. Quantas pragas Deus mandou pela mão de Moisés? Quantas? 10 pragas. Quantas vezes Moisés chegou lá e falou assim, assim diz o Senhor, deixa ele. Quantas vezes, gente? 7 vezes. O inimigo disse, não. É por isso que eu ensino nas igrejas. O que liberta é o sangue. Não existe libertação sem sangue da cruz. Não existe libertação com religião, com religiosidade. Jesus é o libertador. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Então se lembre disso. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então, funciona assim. O exército inimigo era derrotado. Não é que eles tiravam a espada, o escudo. O exército ficava nu. E aí o general vinha à frente, no seu cavalo branco, com as suas medalhas, com o seu louro da vitória. Ele entrava no seu país, sendo glorificado, e atrás dele, ele levava cativo o cativeiro. Ele levava prisioneiro, nu. Escute o que eu vou falar. O inimigo está nu. Você que trabalha com intercessão, aprenda esse conceito. E vocês estão ouvindo de um homem que trabalha com isso há muitos anos. Não tenha medo. Entenderam isso, gente? Ele é mente, ele fala coisas, eu vou te matar, eu vou matar teu filho, eu vou destruir tua vida. Cala
cale-se, cale-se, e sai dele em nome de Jesus. Acabou. Ele não pode me tocar. A Bíblia diz, olha, 1 João, capítulo 5, diz, aquele que nasceu de Deus, diga, não anda em pecado. Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não ande em pecado, querido. Não ande em pecado, porque senão o maligno não vai te tocar. Quem entendeu isso, gente? Você está entendendo que o inimigo está assim, olha como é que ele está. Ele está nu e derrotado. Mas o que ele faz? Ele desfila na vida das pessoas, dizendo, eu sou forte. É interessante isso, pastor. Em processo de libertação, uma vez eu tratei de um garoto, esse moço, ele se envolveu com a Umbanda, com a Quimbanda, com o Candomblé, com a magia negra, com a magia do Haiti, a gente chama de voodoo. Se meteu com feitiçaria branca, com feitiçaria nórdica. Gente, era assim, eu demorei 4 meses, o tratamento dele foi bem difícil. Foi o mais longo dos tratamentos que eu fiz. Eu passava uma manhã expulsando assim 1, 2, 3 legiões dele. Certa vez, durante o processo, existem assim 3 características na pessoa que é possessa do espírito imundo, que vive uma infestação. A pessoa tem um quadro de inconsciência, não lembra de nada. Você lembra o que aconteceu aqui? Não lembro nem quando eu saí de casa. Não sei nem como é que eu cheguei aqui no gabinete. Tem um processo assim de subconsciência. Alguém é psicólogo aqui? Como é que chama o processo de subconsciência? Tem um nome que se dá. É o mecanismo de defesa. Tem a inconsciência, tem a consciência e tem um quadro no meio que a pessoa lembra de algumas coisas e outras não lembra. E eu me lembro que eu expulsei um demônio e ele falou para mim assim, pastor, cuidado que esse aí é forte. Depois ele me explicou que toda vez que ele gostava de tomar uísque, manifestava esse demônio, ele quebrava a bar, ele batia em todo mundo, batia na polícia, batia no bandido, batia em todo mundo. Ele falou, cuidado que esse aí é forte. Eu falei, é forte? Então em nome de Jesus, pode vir amarrado. Aí já voltou. E falou, eu sou o chefe. Ah, você é o chefe? Então cala a tua boca, porque o chefe aqui é Jesus Cristo. Sente esse corpo aqui. Ele sentou na hora e baixou a bola. Vocês estão entendendo isso? Ele é mentiroso. Eu sou autoridade e você também é. Você é autoridade na sua casa. Você é pai? Você é mãe? Você é autoridade na sua casa. Lá, Deus deu autoridade para você. Quer ver uma coisa? Levante sua mão agora. Vamos treinar a intercessão? Levante suas mãos. Levante uma delas. Eu gosto de abençoar com a mão direita. Levante sua mão. Imagina que você está dentro da sua casa. Feche seus olhos agora. Imagina que você está dentro da sua casa agora. Abre a porta da sua casa, entra na sala da sua casa. Você é autoridade no mundo espiritual, querido. Você é intercessor. Isso é para todo crente. Não é só para você. Mas hoje eu estou treinando vocês que são líderes. Diga assim, abra sua boca e diga em nome de Jesus de Nazaré. Diga com fé, em nome de Jesus de Nazaré. Eu estabeleço a autoridade, o governo e o reino de Deus nessa casa. Essa minha casa é território do Senhor. É casa de esperança. É casa de paz. Benditos serão todos que entrarem, e benditos serão todos ao saírem. Eu rejeito todo espírito de enfermidade, de depressão, de confusão, de discórdia, de guerra, de separação e divórcio. Em nome de Jesus, saia da minha casa, saia dessa casa. Eu reclamo o poder do sangue de Jesus de Nazaré sobre os umbrais dessa porta. Nenhum mal tocará, nem praga nenhuma chegará nessa casa. Essa casa está protegida pelas cortinas de fogo do Senhor. Eu, em nome de Jesus, desautorizo todo espírito de violência, toda palavra torpe, toda palavra frívola, está cancelada.
Essa casa é casa de bênção. Vai para dentro do seu quarto agora, onde você dorme com a sua família, com sua esposa, ou que você dorme sozinho, não importa. Diga em nome de Jesus. Eu estabeleço a autoridade do Senhor nesse quarto. Em paz eu me deitarei. Eu também me levantarei. O Senhor vai me suprir durante o meu sono. Eu, em nome de Jesus, rejeito todos os ataques do maligno contra o meu leito conjugal, contra a minha aliança de amor. Eu retiro toda deslealdade, todo pensamento sensual. Eu levo o cativo para fora dessa casa. Esse quarto é quarto de aconchego. É o meu local de descanso. E eu vou sonhar aqui os sonhos do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Vai para dentro do quarto do seu filho, ou da sua avó, ou da sua tia. Imagina que você está lá agora. Diga em nome de Jesus. Eu estabeleço aqui o poder do Senhor. Eu lanço uma palavra no mundo espiritual, que os meus filhos são herança do Senhor. Nunca faltará na minha descendência quem sirva ao Senhor no altar. Os meus filhos serão reconhecidos como férteis sobre a face da terra. Eles se multiplicarão ao norte e ao sul, a leste e a oeste, e eles serão como ramos da oliveira ao redor da mesa. O Senhor os fartará nos tempos de sequidão. A sua alma será cheia da presença do Senhor. Nunca faltará do orvalho do céu, nem do óleo fresco que vem do trono de Deus. O Senhor o guardará, e será a glória à sua frente, e a justiça à sua retaguarda. Eu abençoo a minha descendência, o fruto do meu ventre, os filhos dos meus filhos, e os netos dos meus netos, para sempre, em nome de Jesus. Diga amém. Querido, intercessão é isso. A intercessão é uma oração que atinge o mundo espiritual. Olhe para a sua mão assim, imagine que você tem um grão de mostarda. O grão de mostarda é como uma semente, uma cabecinha de alfinete. É pequenininho. Jesus diz, se a tua fé for como um grão de mostarda, diga assim, tu dirás. Tu dirás, diga, dirás. A esse inconveniente. Tu vai dizer a essa árvore, esse monte, sai daqui, vai para lá. Você não está dando ordem para Deus não, que isso é bobagem. Você está dando uma voz no mundo espiritual. Saia da minha casa. Jesus sai de Tiberíades, encontra uma árvore. Ele está em Tiberíades, ele vai comer, não dá fruto. Ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. O que aconteceu? Eles saem, quando eles voltam, a árvore que amaldiçoou, diga amaldiçoou. Esse é o texto que está na Bíblia. Estou inventando não. Secou desde a raiz. Jesus diz, se você tiver fé e não duvidar, se a tua fé for como um grão de mostarda, até essa árvore você vai dizer, arranca-te daqui e sai para lá. Então o homem que vive em intercessão não precisa ter medo. Você precisa ter temor. Olhe para mim. Não tema o diabo, tenha temor do Senhor. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele, fugirá de vós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você pode ser uma arma nuclear na mão do Senhor. Você pode ser uma bomba na mão de Deus. Todos entenderam isso, gente? Isso é muito diferente do que vocês estão aprendendo aqui, não? Ou é, pastor? É diferente? Não, então vamos lá. Vamos continuar na Bíblia, gente. O inimigo está desarmado. E o que a Bíblia fala sobre a minha oração? Vamos aprender com o Tiago? Entre vocês, há alguém que está sofrendo, diga sofrendo,
que ele ore. O sofredor é que vai orar. Presta atenção. O texto é muito interessante, que ele é muito revelador. Há alguém que se sente feliz? Cante ele louvores. Entre vocês, alguém que está doente. Pense numa pessoa que está doente, ferida, machucada. Está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros. Aqui, presbíteros são os pastores daquele tempo, tá bom? Os presbíteros da igreja. Para que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, eu vou repetir, a oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra foi sarada, a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui fala de gente doente, de gente triste, de gente feliz, de gente que precisa ser levantado da cama, de gente que foi levantado da cama, mas principalmente fala de gente perdoada. Vamos aprender um pouquinho sobre a oração, o clamor do justo. A primeira coisa que você tem que aprender, a oração da fé sob a autoridade do líder. Ali você pode não ler, eu vou botar meus óculos, mas deve estar escrito o seguinte: mande chamar os presbíteros da igreja. Está lá. Mande chamar os presbíteros da igreja. Cobertura, armadura e patente espiritual. Esse texto vai falar disso. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, posição de autoridade. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Vamos lá? Arão e Ur, diga Arão e Ur. Sustentaram as suas mãos. De um lado e de outro, e o outro do outro, assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque, seu povo, ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor a minha bandeira. Há um filme muito antigo, os jovens não vão lembrar, chama O Patriota. Quem lembra desse filme? É com Mel Gibson. Ele é um patriota, ele perde filho, ele entrega a sua família no altar da nação em favor dela, de liberdade contra os ingleses. Mas tem uma batalha final, que ele acaba com os ingleses, que o povo está batendo em retirada. Então ele pega a bandeira dos Estados Unidos e ele avança, o exército recuando, mas ele pega aquela bandeira e ele avança. Naquele tempo não havia telefone celular, rádio comunicador. A comunicação do exército era feita por bandeira. Ele levantava uma bandeira, os arqueiros mandavam as flechas. Ele levantava outra bandeira, os canhões atiravam. Ele levantava outra bandeira, a infantaria avançava. Ele levantava outra bandeira, a cavalaria vinha dos flancos. A bandeira é um sinal da presença de Deus. No episódio de Davi, quando Uzá toca na arca e morre, ele fica com muito medo de Deus. Então ele sacrifica ao Senhor, se converte. Houve muito erro ali. E Deus falou assim com ele: quando você ouvir o som de passos sobre as amoreiras, avança, porque eu fui na tua frente e entreguei o inimigo nas tuas mãos. A batalha espiritual, olhe para mim, você precisa de cobertura. Não foi Josué que venceu a batalha, foi a cobertura de Moisés. E há uma ideia dentro da igreja, por quê? Porque Deus fala com todo mundo, fala. Quando eu levantar profeta em Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Preste atenção nisso, Deus fala contigo. Deus falava com Moisés, Deus falava com Ur
e Deus falava com Miriam. Só que tem um que eu falo com ele face a face. É o líder. Com Moisés eu dou uma direção. Vocês são líderes, não são líderes? Mas a única autoridade que tem aqui, sabe quem é? Olha lá. Fique em pé, moço, por favor. Vem cá. Vem cá, pastor. O senhor lembra de uma canção que nós aprendemos junto em Israel? Não. Minei, Manov, Manaim, Chevette, Yahim, Gam, Yahad. Lembra disso? Mais ou menos. Prefeito do Manaim. Você lembra disso? Tem uma cidade no norte de Israel, chamada Cesareia de Filipe. Ali tem uma outra cidade chamada Dan, ou Pânias, ou Bânias. É Pânias, né? Um local onde era adorado um demônio chamado Pandemônio. Uma cidade que os gregos tomaram de Israel, quando foram invadidos. Ali tem um monte chamado Hermon. Salmo 133 diz: Minei, Manov, Manaim, Chevette, Ahim, Gamiade. O óleo, olha a cobertura espiritual. O óleo que escorre da cabeça de Arão, que vem pela barba e vem até a gola. É como o orvalho que desce do Hermon. O Hermon, na verdade, ele está cheio de neve. Ele derrete e ele forma o Jordão. É um caldo que vem descendo. Você quer vencer na tua vida espiritual? Fique debaixo desse caldo, que esse caldo vai descer. E se você estiver debaixo dessa cobertura, nada vai te tocar. Temos muitos líderes, mas só uma autoridade. Quando Deus ele manda a carta para as igrejas, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, ele não manda para todo mundo, ele fala, manda para o anjo. É o anjo da igreja. Então presta atenção nisso. Para que eu entenda minha posição como intercessor, a minha visão tem que estar alinhada com a dele. Quando o pastor fala assim, ó, na terça-feira nós vamos jejuar, na quarta-feira nós vamos jejuar, aí o que você faz? Não, pastor, eu jejuo na segunda, eu jejuo no domingo. Você está sendo desleal à visão do pastor. Há um princípio em guerra que chama-se princípio do objetivo. É um princípio da massa. Todos os fogos são lançados no mesmo objetivo. Por quê? Não, pastor, deixa eu jejuar na segunda. Não, é terça e quarta. Por quê? Porque um reino dividido, pastor, ele não subsiste não. O princípio da casa dividida é um princípio de destruição. Dentro da família, a mulher não concorda com o marido não acerta com a mulher. É a casa dividida. Daqui a pouco o que acontece? O casamento vai embora. Então presta atenção. Quando a mão desse moço está levantada, lá a gente faz a multiplicação, a festa da multiplicação. Nessa festa, o pastor, meu pastor presidente, pastor Sebastião Brito, ele coloca a mão e abençoa os novos líderes. Os pastores colocam a mão e abençoam os novos líderes de pequenos grupos. E ele libera sobre eles uma palavra de autoridade, uma bênção. Por que Arão e Ur, não, Lobão, deixa aqui, eu vou chamar o Dene, eu vou chamar o Cleves, eu vou chamar o pastor Cleito, deixa eles, não. Eles têm autoridade? Tem. Autoridade delegada? Tem. Mas a autoridade do reino está na mão desse homem aqui na igreja. Vocês estão entendendo isso, gente? A primeira coisa que a gente tem que ter, pastor, entenda isso, é a visão com esse homem aqui. Se vocês forem um só, uma só linguagem, nada vai ser impossível para vocês. Se você entendeu, dá um glória. Amém? Obrigado, pastor. Amém? Então, gente, não é que Josué era bom de libertação. Eu me lembro do dia que o meu pastor, ele me liberou para um novo ministério, que é esse ministério que eu tenho hoje, de ir de cidade em cidade, como Jesus, como o apóstolo Paulo, e de pregar e de ensinar. Eu estava assim, era que nem um pitbull na coleira. Um dia ele soltou a coleira assim e falou assim, Lobo, pega! Pega! Gente, ninguém me segurou mais. Porque existe sobre mim o quê? Uma cobertura de autoridade. Vocês estão entendendo isso? Por que a oração do justo pode muito aos seus efeitos? Eu chamo para ungir minha cabeça quem? O meu? Diga o meu pastor.
Se você está chamado para esse ministério, se o teu pastor confiou em você, se o pastor Cleiton tem uma rede, se o pastor Cleves tem uma rede, se o pastor Dente tem uma rede, e você está debaixo dessa cobertura, ele fala assim, pode começar um trabalho, pode começar um PG aí, vamos multiplicar. Querido, não tenha medo, porque você tem cobertura e bênção do seu pastor. Quem entendeu isso? Entenderam isso, gente? Agora, retaliação. Vamos falar um pouquinho sobre retaliação, pastor. Uma autoridade desprotegida. Está ali Acabe, rei de Israel, uma autoridade, gente. Está ali. Segundo Crônicas 18, esse capítulo é muito interessante. Ele perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar? Olha como é que é um quadro de libertação, de batalha espiritual. Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu, sou como tu, e o meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Diga, estaremos contigo na guerra. Acabe não valia 1 centavo. Sabe aquele crente meia sola, meia tigela, meia boca? Sabe disso? Ele está na igreja, mas está no mundo. Ele se casou com uma moça chamada Jezabel. Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ela adorava Baal. Ela introduziu em Israel a adoração a um demônio. Desviou o povo de Israel. Por causa dela, Deus levanta Elias. E depois vem Eliseu. O povo cocheava entre dois pensamentos. O povo cocheava entre si, se Deus era o Senhor, ou se Baal que era Deus. Pensa uma mulher maligna. Esse sujeito aqui, ele está achando que vai andar em pecado, vai casar com pecado, não vai dar nada. E ele tem que enfrentar. Olha para mim, querido. A tempestade vai chegar na sua vida, vai chegar na vida da sua ovelha. Só depende de quando. Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu vou assemelhar a ele, a um homem prudente que construiu a casa na rocha, porque vai vir vento, vai vir tempestade, vão dar contra aquela casa, ela não vai cair. Agora, se você é imprudente, e você não dá ouvido a essa palavra, na hora que vier a tempestade, tua casa cai. Um homem, uma autoridade desprotegida, de repente, 30 versículos depois, um soldado disparou de seu arco ao acaso, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate. Fui, diga ferido. Diga ferido. Quando que nós somos feridos, gente? Quando nós insistimos no pecado. Não é que você tropeçou aqui, teve um pensamento mundano, brigou com seu marido, com sua esposa, ficou triste, o inimigo vai te tocar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que é a iniquidade, gente? Por que a Bíblia diferencia pecado de iniquidade? Por quê? Porque a iniquidade é um pecado que já distorceu a verdade há muito tempo. A iniquidade, o pecado já virou assim, um conteúdo de práticas familiares e domésticas. É isso que é a iniquidade. A iniquidade é quando o pecado, ninguém mais liga. Isso é normal, isso está acontecendo nas nossas igrejas. Estava conversando com o pastor Vamil, preguei numa igreja agora, esse ano aliás, 20% da igreja já tinha tido caso de homossexualidade, homoafetivo, 20% da igreja, ou foi abusado homossexualmente, ou foi violado homossexualmente, ou experimentou um beijo dentro da escola, menina com menina, menino com menino. Assunto para o meio da semana. Iniquidade. Iniquidade. Retaliação, gente, é para quem? Diga assim, para quem vive no pecado, diga. Para quem vive no pecado, existe retaliação. Ok? Aí. Houve ainda, olha só, gente, outra batalha entre os filisteus e Israel, 2 Samuel 21, de 15 a 16. Isso chama-se colisão, diga colisão. A autoridade está protegida. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Vê que ele não vai sozinho, não se faz intercessão sozinho. Davi e seus soldados foram lutar com os filisteus. Davi se cansou muito, gente. Olha para mim aqui. Intercessão cansa? Cansa. Pastorear cansa. Hein?
Ainda mais quando a igreja fica desse tamanho. Porque todo mundo acha que o pastor Valmir tem a chave, tem uma receita, vem pregar na minha igreja, vem me ensinar. Gente, o nome desse homem, eu ouço em todo lugar que eu vou. Todo lugar que eu vou. Eu preguei no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Brasília, preguei em Salvador, preguei no Piauí. Aonde eu vou? E o Valmizão? Meu amigo, bota aí na ata que eu sou amigo dele. Todo mundo quer o quê? Vamos até, o teu nome também tá, Denis, é bem conhecido. Cleves também, o nome é conhecido, Cleiton, para não gerar nenhum ciúme aqui. Mas é mesmo, vocês são conhecidos mesmo. São conhecidos mesmo. Todo mundo vai até Salomão. Vem a rainha de Sabá, para saber assim, será que é sábio assim mesmo? Diga assim, isso cansa. Olha o que eu vou dizer para você. O diabo, ele quer matar uma pessoa nessa igreja aqui, sabe quem é? Fica em pé, pastor, para todo mundo te ver. Quer matar ele. Quer matar ele. Vocês estão entendendo isso? Ferirei o pastor. O que acontece com essa igreja aqui, gente? O que acontece, gente? Vocês têm que orar por esse homem todo dia. Vocês têm que orar por Lídia todo dia. Vocês têm que orar pelos filhos. Um dia, a Daça vai casar. Sabia disso? O pastor pode não querer, mas vai casar. Vocês têm que começar a orar pelo marido de Adaça agora. Vocês têm que começar a orar pela nora. O filho dele vai casar, querido. Começa a orar pela nora dele agora. Ora pelas finanças desse homem. Ora pela vida emocional dele. Ora pela família dele. Eu não estou brincando. Gente, isso é sério. Porque foi isso que o diabo fez com Davi, gente. Olha lá. Houve outra batalha. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. E a ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, não precisa nem furar, dá só na cabeça e acaba com a guerra. E ele tinha um plano B, ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Uma autoridade que sofre colisão. Olha para mim, a gente sofre colisão. Eu passando uma noite inteira orando, eu fico morto de cansado, meu músculo. Tem dias que a Fabiola fala assim, eu não aguento mais. 2 vezes esse ano, eu falei, essa eu acho que é a igreja de número 54 que eu venho esse ano. Nesse semestre, 2 vezes a Fabiola falou assim, eu não vou com você. A igreja pagou a passagem, ela falou, não, e eu não viajo sem ela não. Nesse ministério, viajar sozinho? De jeito nenhum. Não viajo sem minha esposa. Dessa vez eu trouxe até meu filho. Está por aí. Está aí o Arthur? Está por aí. Está ali atrás. Cadê ele? Está ali atrás. Daqui a pouco eu apresento vocês. Tá bom? Se tiver aí uma... Não, deixa para lá. 2 vezes falei assim, eu não vou porque eu não aguento. Minha perna está doendo, meu corpo está doendo. Eu fico mais em aeroporto do que dentro de casa. E tem igreja que não tem misericórdia não, gente. Por causa de R$100 a menos, bota num voo, que é um cata-mendigo. Ele sai daqui, pôs em Fortaleza, de Fortaleza vai para Recife, e vai para o Acre, vem para Brasília, de Brasília para São Paulo, e de São Paulo e vai, e desce para o Rio Grande do Sul e volta para Curitiba. Pastor, teve um dia que eu saí de Curitiba às 6 da manhã, fui chegar no meu destino 10 da noite. 10 da noite. Eu ia para o Maranhão, gente, aqui do lado de vocês. Eu saí de Curitiba, fui para Manaus e ia pegar uma conexão. Não tinha conexão, me fizeram voltar para São Paulo, de São Paulo para Maranhão. É isso aí. Diga para mim assim, cansa. Nós enfrentamos, alguns dias atrás, fui numa igreja, fui orar, manifestou um espírito imundo de uma senhora. Estava na igreja desde os 2 anos de idade, 2 anos de idade dentro da igreja. Pensa num demônio resistente e agressivo. Quando terminou o culto, pastor, vamos jantar, vamos comer pizza. Eu não quero, eu quero dormir. Não, pastor, eu não estou fazendo desfeita, eu estou cansado. Então o pastor precisa descansar. O pastor Cleiton precisa descansar.
O Dene precisa descansar, o pastor Cleves precisa descansar. Qual o dia de folga dele, gente? Qual o dia de folga? Qual o dia de folga de vocês, segunda-feira? Olha para mim aqui. Olha para mim. Vocês não estão autorizados a chamar eles nesses dias, que eles estão de folga. Davi se cansou muito. Alguém já viu aqui pastor se suicidar? Alguém já viu isso? Alguém já soube disso? Eu já tratei de 2 pastores que não é que eles pensaram em suicídio, eles tentaram suicídio. Ano passado, o pastor Sebastião ensinava assim para mim: eu não quero saber de você cuidando de eventos, eu cuido dos eventos, você vai cuidar das pessoas. Ano passado, quando chegou em dezembro, que saiu lá a estatística de atendimentos, sabe quantos atendimentos eu tinha feito? Mais de 1000 atendimentos no gabinete. Sabe o que é isso? Eu só lembrava de chegar no gabinete às 9 da manhã e chegar em casa às 7, 8 da noite. E o dia que a gente tem lá o treinamento de líder, aí você chega à meia-noite. E o dia de célula, aí você visita 2, 3, 4 células, você vai fazer, né? Você vai fazer a supervisão. Aí eu ia 1, 2, 3, 4 células num dia só. Eu dava parte do Senhor numa, chegava um, dava um amém na outra, chegava, comia um lanche na outra, não chegava na outra, orava pelo líder. Diga assim, ó, cansado. O nome disso é colisão. O fato de você estar em guerra não significa que você não vai cansar. Então, a segunda coisa, a oração da fé é sobre a unção do líder. Orem sobre ele e unjam com óleo. Vamos perguntar uma coisa aqui, gente. Onde estava o poder de Sansão? Aonde, gente? Aonde que estava o poder de Sansão? No cabelo, gente. Então a pastora Deus é poderosa aqui, tem um cabelão. A irmã, como é que é o nome da irmã? Michele, desculpa, Michele, eu sabia seu nome, estava esquecido. Tá cabeluda. Ah, irmã cabeluda. Então o senhor não tem, então não tem nada, eu sou careca. Pronto. O poder de Sansão estava no Espírito de Deus. Quando os inimigos vinham contra ele, diz assim a Bíblia, então o Espírito do Senhor o tomava, o possuía, e ele então com uma queixada de jumento matava 1000. Existem 3 homens na Bíblia com unção de 1000. Saul matou 1000, Davi matou 10. Samá matou 1000 e Sansão matou 1000. Jesus fez o que fez, pastor, porque ele era Jesus? É isso, gente. Bota a mão sobre sua cabeça assim. Pode botar. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga sobre mim. O Espírito é o que? A palavras, unção, é o Espírito esfregado sobre. Diga, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir a porta das prisões, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano do perdão. Ele está sobre mim, está entendendo? Jesus, ele não faz nada até que ele é batizado, vem sobre ele, o Espírito Santo vem como pomba, em forma de pomba. Anota esse texto, Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Sabe o que esse texto diz? Atos 10, 38. Como Deus ungiu, diga ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual o deu por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Qual é o problema de eu viver sem a unção do meu líder? Você lembra que o óleo está caindo na minha cabeça? Se eu não tenho a unção do meu líder, quer ver uma unção que é muito clara na vida do pastor Valmir? Chama-se unção de fertilidade. A primeira vez que eu vim nessa igreja, acho que foi em 2014. Vocês celebravam um culto aqui. Era um culto à noite, não havia trilhar. Era um culto, se eu não me engano, sem trilhar. Na segunda vez, eu preguei de manhã e à noite. Não havia culto de manhã, mas eu preguei de manhã e à noite e havia 2 cultos à noite. Era um com trilhar e um sem o trilhar. No terceiro ano que eu vim, vocês estavam na tenda. Vocês estavam na transição.
Um calor miserável. Aqui só tem uma estação, pastor. Aliás, duas. O verão e a estação rodoviária. Não tem mais estação. Existe inverno aqui. Pastor, está até fresquinho, alguém me falou. Um calor, me lembro que eu saía da tenda, e eu me lembro que tinha não voltei lá depois disso, mas tinha um box, um container. Eu passava correndo ali, recebia aquele gelo, né? Quando saía da tenda, aquele frio, era isso, gente? E entrava um calor e entrava lá dentro. Gente, já reparou como é que vocês são férteis? Eu lembro do Geraldo, eu lembro da Michele, eu lembro da Morgana, mas tem gente aqui que eu não lembro. Isso é fertilidade. A unção que está nesse homem aqui está sobre você. Do jeito que ele prospera, você prospera. Nós fizemos uma campanha em nossa igreja para a gente construir a igreja nova. E o meu pastor falou o seguinte para mim: não haverá campanha, a campanha não tem campanha. Vai ser o seguinte: tudo que a gente entregar de dízimo você sabe que é a 10ª parte. Tudo que você entregar de dízimo, você também vai entregar de oferta. Ou seja, em vez de entregar a 10ª parte, eu entregava 20%. Todo mundo que obedeceu essa palavra prosperou do jeito. Eu estou falando de grana, hein? Estou falando financeiramente. Porque eu fiquei debaixo diga, unção. Essa unção funciona comigo como uma, diga, armadura. A unção me protege. A unção me dá autoridade. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A mesma unção. Quando ele fala com a autoridade que eu tenho, eu te dou, está aí. É a mesma unção. Eu não estou conseguindo passar aqui, querido. Isso. Agora, o inimigo, ele usa armadura também, gente? O que você acha? Ele tenta usá-la. Um guerreiro chamado Golias, não havia Jesus nesse tempo, né? Que era de Gate, que veio do acampamento dos filisteus, tinha 2,90 m de altura. Você intimida? Intimida ou não intimida, gente? Olha lá. Usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 60 quilos. 60 quilos é quase o que eu peso. Eu estou mais gordinho. Mas assim, mais uns 20 quilos sou eu pendurado nele. Nas pernas usava calheira de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado às costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. É um inimigo que ele não quer perder. Agora, como presta atenção nisso agora, que eu perco a minha unção? Quando eu, em vez de usar a minha armadura, eu quero usar a armadura dos outros. Isso é perigoso. Davi vai lutar com Golias, então Saul vestiu Davi com sua própria túnica. É gente que só lembra de orar no meio da guerra. A minha vida de oração ela é revestida durante o meu dia. Eu vou fazer um desafio para vocês, para o dia de amanhã. Isso vai funcionar para aquilo que a gente vai ministrar amanhã. Eu gostaria que todos vocês levantassem meia hora mais cedo. Que vocês levantam. Então, se você levanta às 6:30 da manhã, você vai levantar às 6. Se você levanta às 7:30 da manhã, você vai levantar às 6:30 da manhã. Se você levanta às 8 da manhã, você vai levantar às 7:30 da manhã. E amanhã, antes de qualquer coisa, você vai dobrar seu joelho. Você vai levantar da cama, antes de lavar o rosto, você vai ficar de joelhos. E você vai investir 30 minutos em oração. Vamos experimentar isso amanhã? Vocês podem fazer isso? Levante 30 minutos mais cedo. Eu estou levantando 1 hora mais cedo. Horário de verão faz isso. Era para a gente acordar às 8, né, filha? Ela até riu. Aí eu botei, já consertei o horário de verão. Só que aqui não tem horário de verão. Mas foi bom que eu, em vez de orar 1 hora, eu orei 2. Então amanhã, diga meia hora. Oração é que nem romper a velocidade do som. Você está dentro do avião, de um caça. Você sabe que eu sou da Força Aérea. Você está dentro do caça. Quando você vai entrar na velocidade do som, tem uma barreira, chama barreira do som. Quando você vai entrar, tem uma resistência. Depois que você fura aquela resistência, você entra na velocidade do som. A próxima vez que você vai quebrar a velocidade do som, fica tudo mais fácil.
Oração é assim, querido. Amanhã você desperta o seu relógio. Você vai sair daqui. Você vai botar teu relógio meia hora antes. Você vai dobrar teu joelho. Você vai orar por você. Você vai orar pelo teu futuro, pela tua casa. Ore por você. Depois você vai lembrar do seu pastor. E dos seus pastores. E dos seus líderes. Você já orou por você, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ora pelo seu pastor. Ora pelos seus líderes. Ora por essa cidade. Diga assim: Senhor, nós vamos tomar palmas e todo o Tocantins. Fala isso para Deus. O pastor citou Salmo 2 aqui. Pede-me e te darei as nações por herança. Qual o problema? A gente não pede. Eu estou debaixo de uma unção de fertilidade, não estou? Estou ou não estou, gente? Vou crescer ou não vou crescer, gente? Só tolo que sai disso. Você já viu gente que racha a igreja, pastor, prosperar? Eu tenho visitado lugares que as igrejas são rachadas. É muito triste. Não porque eu tenho razão, é a rebelião. Não interessa nem se tem razão. Pedro não concordava com Jesus. Pedro, vai pescar. Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu não concordo com isso. Isso é bom de pregar e expulsar demônio. Eu sou bom de pescar. Pedro, lança a rede do lado direito. Tá bom. Eu não concordo, mas sob essa palavra vou lançar minha rede. Ele prosperou ou não prosperou, gente? 153 grandes peixes lá em Tábigna. Lembra, pastor? Fique debaixo da armadura, fique debaixo da unção do seu pastor. Quem entendeu isso, gente? Amém. Vocês estão desafiados para amanhã. 3. A oração da fé e o perdão das iniquidades. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu fiz seminário em São Paulo, eu tive um professor. Quem já ouviu falar em Russell Shedd? O senhor já o levou. Foi meu professor, o Sheddão. Foi a pior nota que eu sou assim, bem... Eu gosto muito de estudar. Eu era bem chatinho assim, eu queria muito tirar nota boa. Foi a pior nota que eu tive na minha faculdade teológica. Interessante que eu refiz a prova, mandei para o Sheddão, ele respondeu assim: era para ser menos de 7, mas eu vi que você se esforçou, não quero te mandar para a prova final. Sheddão era o cara, conhecia a Bíblia assim, ó. Pastor, aquele texto, você quer em que versão? Ele sabia em grego, sabia, eu era o cara. Quando ele me ensinou sobre esse texto, ele diz o seguinte, que esse texto, ele na hora de traduzir do grego para o português, existem regras, não é que ele chega lá e traduz do jeito dele, existem regras de tradução. Ele não traduz sozinho, tem lá uns 30, 40, 50 prelados que entendem, que fazem a tradução junto, não tem assim, é do meu jeito. Então esse texto, quando foi traduzido, devia ser assim: confessai-nos aos outros as vossas culpas, para que sareis. Então os presbíteros orarão, ungirão com óleo, seus pecados vão ser perdoados, então o Senhor o levantará. A intercessão é confessar pecado. Diga, confessar pecados. Você quer que a tua vida mude? Interessante isso. Pega 3 textos. Você pode anotar e ler em casa. Neemias 9, Esdras 9 e Daniel 9. É fácil. Eu chamo de DEM. Daniel, Esdras e Neemias. Capítulo 9, 9 e 9. Sabe o que esses 3 textos fazem? Eles confessam as iniquidades do seu povo. Sabe o que um sacerdote faz? Confessa o pecado do povo. Eu vou ensinar você agora aqui. Neemias 9, Esdras 9 e Daniel 9. Levante sua mão agora. Feche seus olhos. Eu quero que você pense em você e eu quero que você pense na sua casa agora. Você é sacerdote, você é líder na sua casa. Você é líder no seu PG. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome do teu filho Jesus, eu quero confessar as minhas iniquidades, as iniquidades da minha família e da minha casa. Eu sou um homem ou uma mulher de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuro lábio. Eu confesso
os desvios, as iniquidades, a idolatria. Eu confesso as rebeliões, a falta de perdão, o coração endurecido. Eu confesso que eu duvidei do Senhor, que eu roubei o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eu soneguei as primícias. Eu quero confessar que eu fui desonesto, que a minha família se desviou do Senhor. Eu quero confessar a incredulidade na minha vida, na minha família. Eu confesso aqui que nós nos desviamos desde a madre, falando mentiras. Eu confesso a minha deslealdade com a aliança que eu tenho com meu cônjuge. Eu quero confessar a minha boca enganosa, toda palavra frívola, de maldição e de praga que eu proferi quando eu estava com raiva, quando eu estava decepcionado, quando eu estava frustrado. Eu atingi meus filhos, eu atingi as pessoas que eu amava, eu atingi a minha própria vida. Eu confesso aqui as minhas iniquidades, os meus pecados, mas eu reclamo o perdão do Senhor. Senhor Jesus, me perdoa, sara a minha vida, sara a minha casa, sara a minha história, tira de mim todo o caminho mau, leva-me para a tua vereda de justiça e me dá a tua paz, em nome de Jesus. Diz amém. Você confessa o pecado. A confissão de pecado é restauradora. Quando você confessa a tua iniquidade, esse é o papel do intercessor. É dizer: a minha nação se corrompeu, a minha nação roubou o Senhor, a minha nação se prostituiu, nós derramamos sangue inocente, foram abortos, foram assassinatos, foram homicídios, foram suicídios. Nós enganamos o Senhor quando nós roubamos uns aos outros, nós desonramos o Senhor quando nós temos padroeiras no nosso país, quando nós adoramos a ídolos. Nós trazemos sobre nós juízo, condenação e maldição. Nós confessamos isso, mas nós clamamos a um Deus de misericórdia, de compaixão. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta do nós. O Senhor é poderoso, o Senhor é longânimo, paciente, o Senhor é apto a perdoar. Eu clamo pelo teu perdão. Quem entende isso, gente? Quem já viu essas orações que eu estou citando aqui na Bíblia? Quem já viu, gente? Isso tudo está na Bíblia. Homens e mulheres de Deus intercederam, e por isso que suas vidas foram o quê? Diga: curadas. Quando você for orar por alguém, bota a mão sobre ela, querido. Não pode ser, não acredito que você acha que isso é coisa do século II. A Bíblia diz: esse sinal vai seguir quem crê. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem anda comigo sabe, isso acontece toda hora, expulso demônio. Mas está dentro do mesmo pacote curar o enfermo, querido. Isso vai acontecer com vocês. Isso são experiências que acontecem quando há santidade no meio do arraial do povo de Deus. A vida pura é uma arma poderosa. Não permitam então que o pecado estabeleça qualquer poder sobre seus corpos mortais, fazendo vocês cederem às suas luxúrias. Nem entreguem parte do seu corpo para serem como se fossem, diga, armas para o mal. Olha que coisa. Para propósito de quem, gente? De Deus, gente? Vamos ler junto aqui. Daqui de cima. Nem entreguem todos juntos parte de seu corpo do diabo. Eu atendi uma moça, a mãe dela evangélica,
E durante um culto lá que nós tivemos de libertação, ela ficou assim, brutalmente endemoniada. Chamei ela para o gabinete, a gente não... O problema do culto de libertação qual é? É quando você faz um culto onde você expõe a vida, a pessoa que está ferida. Você massacra ainda mais aquela pessoa que está machucada. Você envergonha ela. Isso é uma prática antibíblica, não há compaixão nisso. Manifestou o demônio, manda sair. Eu falei, terça-feira no meu gabinete. Fui conversar com a mocinha. Conta para mim a tua história, filha. Ela contou a história dela. Uma moça órfã, perdeu o pai muito cedo, carente. E aí a criança, a menina nessa carente, quer logo o quê? Tem alguém que cuide dela. Um dia, ela ouviu na escola que alguém ia no centro e o pai da outra que morreu manifestava lá e falava com ela. Essa moça foi para o centro, buscando falar com o pai que estava morto. Você sabe disso? Estava falando com um demônio, não com pessoa, enganador. Pois ela manifestou o demônio. Uma moça, filha de crente, manifestou um demônio dentro do centro. Uma menina bem bonitinha, tinha uns 17 anos. O filho do pai de santo fez o quê? Gostou dela, falou, quero ela para mim. Fez um monte de trabalho. Daqui a pouco conquistou o coração da moça, tirou ela de casa, casou com a moça de 17 anos. Ele com 20 e poucos casou com a moça de 17 anos. Ela viveu os 9 meses dentro dessa casa, dentro desse terreiro, dentro dessa opressão espiritual. E aí falou, mãe, não aguento mais, quero sair. Foi na nossa igreja, lá no culto, manifestou. Durante o processo de libertação aconteceu algo muito interessante. Quando eu estou trabalhando em libertação, que a barriga treme, eu ensino isso quando eu ensino sobre o confronto espiritual. A barriga treme, eu vou direto em 3 sintomas. Aliás, isso é sintoma de três questões, de 3 iniquidades. Número 1, comeu alguma coisa consagrada ao ídolo. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, querido? Todo pacto na Bíblia é feito com comida e com sangue. Você não viu isso ainda? Abraão e Abimeleque, Jacó e Labão, capítulo 31 de Gênesis. Jesus, ele parte o pão, pega o cálice e diz, esse é o cálice da nova aliança. É comida, toda comida. Você vai no terreiro lá, manifesta o espírito imundo, aí um come arroz doce, o outro toma cachaça, toma velho barreiro, toma vinho do Porto. Todo pacto é feito com comida. Eu falei, quer ver? Que essa moça comeu alguma coisa. Uma vez eu orei na vida de um rapaz, pastor. Ele vomitou um bolo, assim meio cor de abóbora, meio preto. O espírito imundo saiu e o garoto botou inteiro o bolo assim. Eu falei, o que é isso? Isso é um bolo de fubá. Eu falei, você esteve no terreiro essa semana. Pastor, não vou no terreiro há 6 meses. Olha para mim, você é inteligente, também sou. Você come, vira bolo alimentar, o suco gástrico ataca e desce, né? As células absorvem. Absorve ou não absorve? Como é que aquele negócio estava dentro do bucho dele? Depois disso eu vi pipoca, sangue, sêmen, muito sêmen. Pipoca, sangue, galinha, pena, bolo de cabelo, prego, tesoura de criança. Sabe essas coisas saem dentro de pessoa? É o quê? Trabalho. Eu fui orar por essa moça. E ela falou, o que você fez com a tua vida? Não, pastor, eu simplesmente fui lá e perguntaram se eu queria ser usada como instrumento do bem para espírito de luz. Eu comecei, primeiro eu dei um braço, aí eu psicografava, e depois, gente, no final ela se tornou, sabe o quê? Prostituta cultual no centro. E tinha gente que ia lá, se deitava com ela, ela manifestada, se deitava uma pombagira, uma cigana. É isso que acontece. O seu corpo, diz assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quem já viu um programa chamado lá no Discovery Home and Health, chamado Acumuladores? Alguém já viu esse programa? Gente, é o seguinte, a pessoa vai acumulando, compra uma pizza e guarda o que sobra, e compra outra pizza e guarda, e guarda todo tipo de lixo. É uma casa que só quem habita ali é mosca, barata, larva e rato.
A vida da pessoa está assim. Ela devia ser templo do Espírito Santo, mas ela é usada como casa do inimigo, como instrumento para o mal, para o diabo. A vida pura é uma arma poderosa, gente, olha para mim. É. Mas a vida suja também é. Então, se eu vivo, eu não posso brincar. Eu vivo na intercessão. Eu não posso brincar com a sujeira. Você está entendendo, querido? Então você precisa chegar para o teu pastor e falar assim: pastor, eu tenho medo. Pastor, me perdoe, eu arrumei uma namorada e fiz uma bobagem, eu caí. Eu estou desgraçado porque eu caí, mas eu quero perdão, eu quero me acertar. Eu quero me consertar. Cuidado com a hipocrisia. Porque Jesus, ele não detona prostituta, ele não detona publicano nem pecador, ele detona hipócrita. Qual o problema da igreja hoje? É que a igreja se tornou hipócrita. É um fingido. Um hipócrita é alguém que desempenha o papel. Eu sou evangélico. Seja verdadeiro, olha para mim. Deus ama a verdade no íntimo. Confesse a sua culpa um ao outro. Você não vai confessar para o irmão mais tagarela, nem para a irmã mais fofoqueira da igreja. Olha para mim aqui. Se você vem pedir socorro para mim, pastor, eu quero confessar algo para o senhor. Ninguém nunca vai saber. Os casos que eu conto aqui, eu descaracterizo e peço permissão para a pessoa para contar. Sabe o que é isso? Dentro da pessoa tem uma dor emocional. Ela odeia o pai dela, sabe por quê? Gente, eu tratei de uma mocinha, a mãe dela jogou ela na lixeira. Meu Deus, que dia triste. Eu voltei para casa arrasado, pastor, arrasado. A mãe jogou a menina na lixeira, pastor, eu nasci dentro de uma lixeira. Você quer ser intercessor, querido? Seja um homem ou uma mulher cheia de compaixão. Sabe o que é ter compaixão? Sabe o que é isso? Se você vem confessar sua mágoa, eu não vou te condenar. Eu não vou te acusar. Eu vou te amar. Eu vou cuidar de você. Eu não vou te abandonar. Você entende isso? A fofoca é o suicídio do aconselhamento. As pessoas estão traumatizadas e feridas, elas precisam de ajuda. E aí, não, se eu contar para o meu pastor, ele me tira do ministério. Eu tenho medo. Se eu contar a verdade para o meu pastor Cleiton, eu perco a minha liderança. Se eu contar a verdade para a autoridade, por quê? Nós massacramos o povo com as nossas cobranças. Quando na verdade Jesus veio para libertar. Vocês entendem isso, querido? Olha para mim. Eu vou encerrar aqui, porque o pastor me deu até 9 horas, eu vou encerrar. Eu não vou levar até 9h30. Um pai, isso é Lucas 15. Você conhece a parábola do filho pródigo? Lucas 15, eu vou encerrar aqui. Um pai tinha 2 filhos. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que um pai tinha quantos filhos? 2 filhos, mais velho e mais novo. Só que o filho mais novo, ele fala o seguinte: eu não quero mais ser seu filho. Para mim, pai, eu queria que você tivesse morto mesmo. Me dá a parte da minha herança, mas filho, a herança você vai receber quando eu morrer. Me dá a parte que me cabe na minha herança, que eu vou embora. Para mim chega, pai. Chega dessa história. Ele pega o dinheiro e acha que o dinheiro vai resolver. Mamon. Mamon se disfarça de Deus. Mamon, gente, é o mais adorado dos falsos deuses. Mamon, ele tem a capacidade de se disfarçar de esperança. Me dá o dinheiro que eu vou embora. Aí ele pega o dinheiro, vai para uma terra distante, você sabe que o dinheiro acaba. Ele tem vontade de comer comida de porco, ele lembra do prato de macarronada na casa do pai. Ele lembra do chambari. Nunca comi isso, o pastor Cleiton sempre fala disso para mim. Ele lembra que na casa do pai tem fartura. Ele volta para casa, sabe o que esse filho fala? Pastor, ele é filho, mas ele fala assim: não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregado.
É gente que está na igreja. Eu fico só olhando. O sujeito não para, a moça não para de trabalhar. É escravo, não é filho não. Ele nunca senta na mesa. Ele nunca consegue ter intimidade com o pai. Não consegue, pastor. Ele trabalha em todos os ministérios. Eu falei, Jair, não é filho, é escravo. O escravo não senta à mesa. Aliás, o filho está sempre com o pai, o escravo não. Tem um outro filho. Está em casa. Ouve a festa, fica, beicinho, estou zangado. Meu pai fez uma festa para o meu irmão mais novo, que gastou metade da fortuna da família. Aí o pai vai falar com ele. O que houve? Eu trabalho para o senhor como um, diga, escravo. É outro que não é filho. É outro que não é filho. O senhor nunca me deu nenhum cabrito. Dá o bezerro cevado para esse gastador aí. Desperdiçou com prostitutas. Jogou o dinheiro fora. Olha para mim. Se você não se posicionar como filho, você nunca vai ter cobertura, nem armadura e nem patente espiritual. Davi, quando ele vai para a batalha, ele não se intimida com um leão ou com um gigante, porque ele já tinha lutado com um leão e com um urso. Ele fala, eu cuido das ovelhas do meu, diga, pai. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Gálatas capítulo 4, eu acho que é verso 25. Acho que é, mas está em Gálatas 4. Diz assim, se sois filhos, também são, diga, herdeiro. Deus lhes enviou o Espírito do seu Filho, para que você diga, papai, aba pai, diga aba pai. Você é filho, querido. Começa a investir sua vida no reino de Deus como filho. Não fique tratando Deus como se Deus fosse teu chefe. Não fique tratando Deus como se Deus estivesse distante. Deus está dentro de você. Deus mora dentro de você. Use a autoridade como Jesus usou a autoridade. Não tenha medo de ser filho de Deus. Manda o inferno recuar. As portas do inferno não vão prevalecer. Você crê nisso mesmo, gente? Você quer ser um bom intercessor? Comece com a sua casa. Comece com o seu PG. Comece com cada vida. Eu não abro mão. Eu não posso ganhar todos, não. Mas eu também não vou perder ninguém. Ninguém. Entrou na minha célula, entrou no meu PG. Já era, eu tomo posse dessa vida em nome de Jesus. Eu ganho ele. E olha aqui. O pastor falou o que eu ia falar aqui. A nossa luta, querido, é espiritual. Não é carne. Deus faz mais em 10 minutos de oração do que em 10 horas de pregação. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então hoje a gente só conversou, mas amanhã nós vamos praticar. Amanhã nós vamos ter parte prática. Eu vou ensinar vocês a clamar a Deus, porque oração é ensinado, pastor. Oração é a única coisa que os discípulos não me ensina a expulsar demônio, me ensina a curar enfermo, não. Ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Isso é aprendido. Vocês estão entendendo isso? Vamos orar, queridos. Que bom que você veio. Desculpe aí, eu avancei 10 minutos. São 9h10, eu não fui a 9h30. Eu respeito muito isso, pastor, tá bom? Vem cá, pastor Valmir. Vamos orar, amado. Eu amo demais esse pastor de vocês, viu? Obrigado, viu, pastor? Pela honra. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos confessar diante do Senhor nosso medo. Às vezes nós somos covardes, como Abraão, Pai. Eu quero chamar para mim o mesmo pecado. A gente sabe que Ló está lá dentro de Sodoma e Gomorra. A gente fica pedindo para o Senhor prestar atenção melhor. Se tiverem 50 justos, ou 45 justos, ou 30, ou 20, ou 10. Quando na verdade nós nos acovardamos. A gente tem Ló, vivendo nesses dias de Sodoma e Gomorra no nosso país. Gente perdida dentro de Palmas. Pessoas que deviam estar dentro dessa igreja, aqui nessa liderança, mas não estão. Eu quero pedir perdão para o Senhor.
nós confessamos o nosso pecado, nossa incredulidade, nosso medo, nossa timidez, se somos tímidos, nós recebemos de herança, Pai, a timidez. Tratamos o Senhor não como Pai, mas como escravos de um Senhor mau. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa a nossa iniquidade, a nossa visão tapada, os nossos olhos fechados. Tantas vezes o Senhor nos ensinou isso, Pai. Tantas vezes, Pai. Mas agora, em nome de Jesus, devolve a nós, Pai, toda a autoridade que o inimigo roubou. Lança sobre nós, Pai, a tua cobertura, a tua armadura e as patentes espirituais. Nós queremos pedir perdão por toda a palavra de rebeldia que nós lançamos contra o Senhor, contra o teu servo, pastor Valmir. Todas as vezes, não só aqui nesse ministério, quando nós fomos contrários aos pastores, aos nossos pais, nós nos rebelamos contra a autoridade, como Satanás se rebelou contra o Senhor e caiu. Eu quero pedir misericórdia ao Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Faz de nós, Pai, filhos do Senhor, lavados no sangue da cruz, purificados pelo sangue do Cordeiro. Purifica as nossas mãos, Senhor. Lava-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos de justiça para a glória do Senhor. Usa a nossa boca, Pai, como instrumento de intercessão, para libertar cativos, para libertar oprimidos, para proteger, Senhor Deus, aqueles que estão conosco, para lançar no mundo espiritual uma palavra de vitória, para que as portas do inferno não prevaleçam. Fica com o teu povo agora, dá descanso para os teus filhos, Pai. Amanhã nós temos um compromisso com o Senhor, Pai. Amanhã nós vamos despertar meia hora mais cedo. Tira de nós todo cansaço físico. Levanta-nos com fogo do teu Espírito, com fogo, Senhor, para que a gente ande de lugar em lugar dentro da nossa casa, para que a gente abençoe nossa aliança, para que a gente abençoe nosso casamento, o casamento que o teu povo vai ter, para que a gente abençoe nossos filhos, para que a gente abençoe nossa liderança, para que a gente estabeleça o teu domínio na nossa casa, para que o nosso PG, a nossa casa, o nosso lar que hospeda pessoas, seja lugar de paz, para que a nossa casa seja casa de fartura, de bênção, para que todo espírito de miséria, de confusão, para que todo espírito de guerra, de enfermidade bata em retirada, e para que a nossa casa seja como uma bandeira do Senhor, que anuncia o Evangelho de Cristo e a vitória de Jesus na cruz. Nós oramos assim, te louvamos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém.